liturgia do quarto domingo do Advento, iniciando no dia 17 de dezembro, 17 que liturgicamente é o início do tempo forte de preparação para o Natal do Senhor, é o tempo das antiquíssimas antífonas do Ó. Aqueles que já têm mais experiência de vida e mais tempo de caminhada na igreja lembram das antífonas do Ó, ou seja, aquelas antífonas que eram feitas para saudar a Virgem do Ó. Quem é a Virgem do Ó? Nossa Senhora. Do Ó, a Virgem grávida, prestes a dar à luz. É no dia 17 que a igreja inicia estas antífonas e segue com elas até o dia 24, preparando-nos para o Natal do Senhor. Até ontem, a igreja se preparava para a sua vinda gloriosa, que nós não sabemos quando será o dia, nem a hora, nem o tempo, nem o ano, não sabemos de nada e nem ele sabia. A partir de hoje, a igreja se prepara para recordar, fazer memória de sua primeira vinda, o Natal do Senhor. Hoje é o dia, por excelência, de todas as famílias cristãs arrumarem seus presépios e organizarem suas casas para celebrarem o Natal do Senhor. Era essa a antiquíssima tradição da igreja, que estava em sintonia com aquilo que a liturgia pedia. Até ontem, segunda vinda. Hoje, recordação da primeira, lembrando-nos do nascimento do menino Deus. E a liturgia nos apresenta a partir de hoje aquela figura que será o ícone até o Natal, a Virgem Maria. Só que no ano A Virgem Maria, no quarto domingo do Advento, ela não vem sozinha. Ela vem com o seu digníssimo esposo, São José. Na liturgia do ano B e do ano C, Maria está sozinha no rito. No ano A, que é o ano que nós estamos iniciamos há pouco tempo, estamos nos primeiros dias do novo ano litúrgico, Nossa Senhora vem hoje com São José, como acabamos de escutar no Evangelho. E o texto de Mateus poderia ser intitulado A Anunciação a José, enquanto de São Lucas é a Anunciação a Maria. E é justamente na narração a José que nós nos deparamos com alguns elementos que são importantes. Eu dividiria a homilia em dois momentos importantes. O primeiro momento se dá no versículo 1, o 18. A origem de Jesus Cristo foi assim. E o segundo momento da homilia seria justamente olhar a figura de São José. Segundo o versículo, José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Primeiro versículo, a origem de Jesus Cristo foi assim. Se pegássemos agora o texto bíblico de Mateus, no capítulo 1, versículos de 1 a 17, quem estava na missa hoje do sábado mariano, levante a mão. Algumas pessoas estavam aqui hoje cedo. Vocês escutaram, tiveram a graça de escutar hoje cedo a genealogia de Nosso Senhor, que são os 17 primeiros versículos. Agora nós escutamos a continuação, é o versículo 18, que segue. Vejam a beleza do encontro
encontro do dia 17 com o quarto domingo do Advento. Pela manhã escutávamos a introdução da genealogia e agora escutamos a continuação. E 2 vezes São Mateus se utiliza da mesma fórmula. A origem de Jesus Cristo foi assim. O que é que São Mateus quer dizer com essa fórmula? Ele quer dizer que ele agora vai escrever, descrever, narrar, contar a origem, a gênesis, o fundamento, as raízes do nascimento de nosso Senhor. Por isso a terminologia, a origem, que evoca no grego Gênesis, que evoca o primeiro livro da Bíblia. Mateus está narrando a nova criação que vai se dar com o nascimento do menino. E por isso, 2 vezes, versículo 1 do capítulo 1 e versículo 18 do capítulo 1, ele insiste: a origem de Jesus Cristo. E que origem é essa? É uma origem misteriosa. E é essa origem que nos reúne aqui. É essa origem que nos fará, daqui a alguns dias, celebrarmos o Natal do Senhor. A origem. E qual é a origem de nosso Senhor? O versículo 17, que não está aqui no texto, diz: Jacó, vem da descendência, Jacó. A descendência começa com Abraão, vai passando por todos os importantes líderes judaicos, até chegar em quem? Em José. Quando chega em José, o texto bíblico vai dizer: José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Quem estava hoje cedo aqui na missa, eu recordava esse versículo: da qual nasceu Jesus. Na linhagem, na genealogia, na descendência judaica, quem dava peso ao nascimento, como ainda hoje em nossa sociedade, é a figura masculina, o homem. Em toda genealogia, sempre o homem que dava nascimento a uma geração. Quando chega em José, São Mateus não diz que é José. Ele diz José, que é esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Diferente das outras, que é do homem que nasce a descendência. Por que Mateus fez isso? Para nos dizer que nosso Senhor não teve uma descendência de José. O pai de nosso Senhor não é São José. O pai de nosso Senhor é aquele que existe antes de todos os tempos. E por isso é a mãe quem recebe a genealogia. Porque o pai, nós já sabemos quem é Deus. José é pai adotivo de Jesus. Por isso, da qual nasceu Jesus. Essa expressão, ela se repete aqui no texto de hoje. A origem de Jesus foi assim: Maria, sua mãe. Vejam que começa com Maria, não com José. Estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida. Atenção, o peso dessas palavras. O pai da criança é Deus. E quando São Mateus diz que o pai da criança é Deus, ele está nos revelando uma verdade dogmática importantíssima, que aquela mulher é
a mãe da criança que vai nascer, mas não só a mãe. Essa mulher, ela é virgem. Porque o pai da criança veio por obra do Espírito Santo e não por obra humana. Aqui está Nossa Senhora no texto. Aqui está, amados irmãos e irmãs, a origem de nosso Senhor. Ele vem de Deus. Mas vem de Deus para se fazer no seio de uma mulher homem. Terá um pai adotivo, mas o seu pai é o próprio Deus. E o que é que podemos beber dessa primeira parte do Evangelho de hoje? O mistério da encarnação. Como veio? Por obra do Espírito Santo. É Deus. É Deus. E de hoje a 8 nós estaremos aqui dizendo que é Deus que se fez criança. É Deus que se fez pequeno. É Deus que teve uma mãe. E teve um pai também, adotivo, humano. E teve uma genealogia humana. Porque Deus quis entrar na história dos homens. E Ele só poderia nos salvar penetrando no âmago daquilo que era humano. E por isso, Deus quis vir ao mundo pelo seio virginal de Nossa Senhora. Esse é o primeiro grande ponto da liturgia de hoje. O grande mistério da liturgia de hoje. Mais do que ficarmos espantados com o parto, ou como foi, mais do que ficarmos aqui preocupados com o que houve, porque gera preocupação, que é o segundo ponto, mas deveríamos estar preocupados, refletindo, meditando como é que Deus faz isso. Por amor. Essa deve ser a primeira bela imagem desse texto. Segunda imagem, segundo ponto do Evangelho, São José. Quem aqui é casado, por favor, levante sua mão. Os casados. Os que estão aqui com o esposo e a esposa. Levanta a mão aí, quem está, o casal aqui na igreja. Ótimo, muito bem. Imagina vocês estarem casados. É verdade que Nossa Senhora, na terminologia judaica, estava noiva. Mas o noivado do judaísmo já é compromisso para casar. Não tem mais volta. Como é que ela recebe a notícia? Como é que o esposo recebe a notícia que a esposa está grávida? Parem e pensem um pouquinho para a reflexão ficar melhor. Qual seria a nossa atitude? O que faríamos? Quais seriam os nossos sentimentos? Qual seria a nossa reação? É importante escutar esse Evangelho, ver o mistério de Maria e também perceber o mistério de São José.
Segundo as decisões judaicas, uma notícia dessa levaria o esposo a condená-la, porque a lei judaica permitia tal condenação, e a mulher deveria ser lapidada até morrer, porque havia traído o matrimônio. Isso aqui é judaísmo, a lei. E o que é que São José faz? José sabe da notícia e se recolhe. O silêncio de José, o recolhimento de José. Tantas coisas poderiam ter passado na cabeça de José, porque muitas coisas poderiam passar em nossa cabeça. Em tempos onde a gente deseja que o esposo e a esposa sejam imaculados e não pequem, porque se houver qualquer erro, já é motivo de separação. A atitude de São José hoje pode ajudar a nossa sociedade a entender o que é verdadeiramente ser um pai, um homem de família. José se recolhe, pensa, mas não coloca em prática, e espera em Deus. Esta é a atitude de José. E o que é que a gente pode tirar de lição de São José? São José, na hora mais difícil da vida dele, na hora mais difícil, porque certamente seria a hora mais difícil na vida de um homem, sabendo que sua esposa estava grávida e o filho não era dele. São José, na hora mais difícil, nos ensina a abandonar-se nas mãos de Deus. Essa é a primeira atitude de São José. O que é que significa abandonar-se nas mãos de Deus? No texto, o texto litúrgico bíblico diz o que? José era um homem justo. Isso é justiça na Bíblia, viu? Tem nada a ver com a nossa. Justiça, o Evangelho da Justiça é o de Mateus. É o evangelista por excelência da justiça. Quem sabe falar de justiça na Bíblia é São Mateus. É o evangelista deste ano. E justiça é abandonar-se nas mãos de Deus. Por isso o autor sagrado de José, sendo um homem justo, se abandonou. Primeira grande lição de São José. Segunda lição de São José, qual é? Uma vez abandonado, a pessoa espera que Deus mostre, diga, realize os sinais. Quem se abandona não fica querendo resolver as coisas. Deixa quem de direito resolver. E o que foi que aconteceu? O anjo foi enviado para falar com José. Foi alguma pessoa humana que foi dizer alguma coisa a ele? Não. Ele foi ficar agoniado, ansioso, preocupado, agitado, querendo resolver e saber quem era, dito cujo que tinha feito alguma coisa com a esposa dele. Quem se abandona, espera que Deus reaja. Porque eu não posso mais reagir uma vez que abandonei nas mãos de Deus. Ah, meus filhos, isso aqui é tão grande. É tão grande.
Como é o nome disso, Padre? É justiça. E descendo para as virtudes teologais, como é o nome disso? Fé. Só quem tem fé faz isso. Fé. É Deus quem reage. É Deus quem intervém. Ele não tem o que fazer, porque ele já se abandonou. Quem tem que dar o sinal agora e dizer o porquê ou o para quê das coisas é Deus, não o homem. Porque nestas horas, quando Deus intervém, o que é que nós sabemos? Nada. Quais são as explicações que a gente tem a dar? Terceiro e último ponto, e concluo a homilia. O anjo veio e anunciou tudo a José. E disse o que a ele é por obra do Espírito Santo. Basta. Essa foi a resposta de Deus. A ação é divina, não é humana. É uma ação divina que deseja entrar no humano. E você, José, não vai entender. Porque os homens não entendem. Certamente, Nosso Senhor teve uma conversa com São José, que olhou para ele e disse: José, aceita Maria em tua casa. Porque há um desígnio meu para ti, para ela. Aceita. Você já me deu a prova de aceitação quando se abandonou em minhas mãos. Agora só falta um gesto. Acolha também ela em sua casa. Porque fé não é outra coisa senão acolher um outro em minha vida. E esse outro é Deus. José cativa no coração os sentimentos dela. O que nela aconteceu é obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo, que realizou nela maravilhas, também deseja contar com a tua colaboração. Permite também que o Espírito Santo, que nela habitou, habite também na casa da vossa família, em vosso casamento, em vosso matrimônio. José, sabendo desta notícia, procura cumprir a tarefa que te dei. Dá o nome à criança. E tu entenderás, dando nome à criança, quem é a criança do qual és chamado a ser pai adotivo. Qual o nome da criança? Jesus. E Jesus, Yeshua, significa o quê? Deus salva. José, tu darás o nome ao Salvador, a salvação. José, Deus escutou os clamores, os anseios do teu povo. Aceita essa missão. Acolhe essa belíssima missão de dar o nome àquele que será o Salvador da humanidade, o Deus conosco, o Emmanuel, que desceu dos céus para se fazer um em nosso meio e, assumindo o que é nosso, nos dá a salvação. Amados filhos e filhas, em São José, eis Nossa Senhora, eis uma família. Isso é uma família. Não
não são os tópicos frasais utilizados nos jargões que tantas vezes usamos. Família é isso aqui. Esta é a verdadeira. E esta que somos chamados hoje a nos inspirarmos, a iniciarmos esse itinerário de preparação imediata. Uma semana para o Natal do Senhor. Que a Virgem Maria e que São José nos ajudem adiante dos desígnios de Deus. Atenção, adiante dos desígnios de Deus, que podem ser maravilhosos e bons, mas que também podem ser dolorosos e sofridos, e fazerem parte do querer dele. Que a gente saiba, como Nossa Senhora, como São José, pela fé, acolher, abraçar, e no abraço consentir que Deus possa tomar as rédeas de tudo e dar aquelas respostas que humanamente nós nunca conseguiremos. Assim seja.